Olá, alunos e alunas! Sejam muito bem-vindos à nossa nova videoaula da disciplina de Geografia. Eu sou o professor Lucas Ciganski e te levo hoje para conhecer os biomas brasileiros. Vamos juntos? Em ecologia, quando costumamos estudar os animais em seu ambiente natural, costumamos utilizar o termo ecossistema. Um ecossistema é um conjunto formado pelos seres vivos, animais, vegetais e micro-organismos, e também pelas condições ambientais com as quais eles se interrelacionam: o solo, a água, a luz solar, o clima e o relevo. Por outro lado, um bioma diz respeito a um imenso conjunto de ecossistemas vizinhos, com alguma semelhança em função da região em que se localizam. Um bioma seria assim uma paisagem natural, definida pela vegetação predominante, que abrange uma área de milhares ou também milhões de quilômetros quadrados. No imenso território brasileiro, há vários biomas ou paisagens vegetais. Vamos conhecer os biomas brasileiros. Muitas pessoas costumam dar maior importância e atenção aos biomas formados por longas e extensas florestas densas. Na verdade, cada bioma é muito importante para o planeta, pois deles dependem espécies de animais e plantas que só ocorreriam naqueles locais. Assim sendo, a floresta amazônica é o bioma mais abrangente do nosso país. Mas existem também outros biomas de relevante importância, como é o caso do Cerrado, o bioma Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e o bioma Pampa. É importante compreendermos também que no interior de cada bioma não existe apenas um tipo de vegetação, e muito menos um ecossistema. Todas as espécies se relacionam entre si e com o ambiente onde estão inseridos. Bioma Amazônia. A floresta amazônica é considerada a mais importante formação vegetal do mundo. Ela abrange uma área de cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados, passando por territórios como o Brasil, abrangendo os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, além de parte dos territórios do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. A floresta amazônica também abrange os territórios da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela, do Equador, do Peru, da Guiana, do Suriname e da Guiana Francesa. No Brasil, essa floresta ocupa cerca de 45% do território. A floresta amazônica é considerada também uma floresta latifoliada equatorial. Isto significa que ela apresenta as folhas bastante largas. A floresta amazônica é considerada também uma floresta heterogênea, ou seja, possui milhares de espécies vegetais, muitas inclusive sem especificações científicas. Ela é também considerada uma floresta perene, ou seja, sempre verde, não perde nunca as folhas no período do outono e do inverno, como as árvores de climas temperados e frios. Como a mata densa e intrincada, as plantas crescem bastante próximas umas das outras e são comuns o aparecimento de plantas parasitas. Infelizmente, calcula-se que cerca de 10 a 20% da biomassa da Amazônia, ou seja, a massa vegetal da floresta, já tenha sido desmatada pela ação humana. A floresta amazônica costuma ser dividida em 3 tipos de mata, de acordo com a sua proximidade com os rios. A mata de Igapó se localiza ao longo dos rios e é permanentemente inundada pelas cheias fluviais. Suas plantas de menor porte são higrófilas, ou seja, são adaptadas à umidade, apresentando como espécies comuns a Vitória régia, as orquídeas, as bromélias, entre outras. A
Mata de várzea está sujeita a inundações periódicas ao longo dos rios. Entre as espécies que formam a mata de várzea, destacam-se a seringueira e a sumaúma. A mata de terra firme, também chamada de caaetê, recobre os baixos planaltos sedimentares, áreas não afetadas pelas inundações fluviais. Esse tipo de mata abrange a maior parte da floresta amazônica e possui plantas de maior porte em relação aos dos anteriores, como a castanheira, o caucho, a quaruba e o guaraná, entre outras espécies. Bioma cerrado. O cerrado é um tipo de vegetação mista, com plantas de médio porte misturadas com gramíneas, próprias do clima tropical típico ou semiúmido do Brasil Central. Geralmente, o cerrado típico apresenta dois estratos de plantas, um arbóreo com árvores de pequeno porte, como é o exemplo da lixeira, do pau-santo e do pequi, e outro estrato herbáceo, de gramíneas ou vegetação rasteira. Costuma-se considerar o cerrado um tipo de savana, uma vegetação típica de clima tropical semiúmido em solos relativamente pobres. As savanas são bastante comuns na África e apresentam algumas condições de clima e solo semelhantes às do continente sul-americano. Costuma-se dizer também que o cerrado é uma imensa floresta de ponta cabeça, um fato que se dá por conta de que as raízes das plantas geralmente são mais compridas do que suas copas. Isso se dá ao fato de que o solo é extremamente profundo e a localização dos lençóis freáticos fazem com que as raízes tenham que buscar nas profundezas a água para se manter. O cerrado tem a seu favor o fato de ser cortado por três das maiores bacias hidrográficas da América do Sul: a Bacia Tocantins-Araguaia, a Bacia do Rio São Francisco e a Bacia Platina, o que favorece a manutenção de uma biodiversidade enorme. Atualmente, cerca de 45% da vegetação do cerrado já foi destruída, processo que acelerou nas últimas décadas em consequência da expansão da agropecuária no Brasil Central, com plantações de soja e pecuária. Estima-se que haja no cerrado cerca de 750 espécies de aves que se reproduzem na região, onde se encontram também 180 espécies de répteis e 195 espécies de mamíferos, incluindo 30 tipos de morcegos catalogados. O número de insetos também é surpreendente. Apenas na região do Distrito Federal há 90 espécies de cupins, 1.000 espécies de borboletas e 500 tipos diferentes de abelhas e vespas. Bioma Caatinga. A caatinga é uma vegetação característica do clima semiárido do sertão nordestino. Ela possui plantas xerófilas, que são adaptadas à aridez, principalmente as espécies cactáceas, como o xique-xique, o mandacaru e o faveiro. Nesse bioma encontramos também arbustos e pequenas árvores, como o juazeiro, a aroeira e a braúna. É considerada uma mata seca, que perde suas folhas durante a estação em que há escassez de chuva, a estação seca. Apenas o juazeiro, com suas raízes muito profundas, que conseguem captar água no subsolo, e algumas palmeiras mantêm suas folhas durante a estação seca. Quando chove, em geral, no início do ano, a paisagem da Caatinga muda muito rapidamente. As árvores cobrem-se de folhas e o solo fica forrado de pequenas plantas. Há na Caatinga uma abundância de répteis, entre os quais se destacam os lagartos e as cobras. Existem também alguns roedores e muitos insetos e aracnídeos. A dificuldade de obter água é um obstáculo para a existência de grandes mamíferos na região, onde, mesmo assim, são encontrados cachorros do mato e outros animais que se alimentam principalmente de roedores. Da região,
Também são encontrados o sapo-cururu, a asa branca, a cutia, o gambá, o preá, o veado catingueiro, o tatu-peba e o sagui do Nordeste, entre outros tantos animais. Bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica, também conhecida como Floresta Latifoliada Tropical, corresponde praticamente ao domínio do clima tropical úmido. Esse nome foi dado pelos colonizadores portugueses por causa da localização da mata entre o litoral e o interior do país. Esse tipo de vegetação, onde se encontravam o pau-brasil e plantas de madeira nobre, como o cedro, a peroba e o jacarandá, quase já não existe mais atualmente. Cerca de 96% da área original da Mata Atlântica foi dizimada, restando apenas alguns trechos esparsos em encostas montanhosas, como na Serra do Mar. Paralelamente à riqueza vegetal, a fauna também impressiona nessa formação florestal. A maioria dessas espécies de animais brasileiros ameaçados de extinção é originária da Mata Atlântica, como o mico-leão dourado, a lontra, a onça-pintada, o tatu-canastra e a arara azul pequena. Fora dessa lista, na região também vivem gambás, tamanduás, preguiças, antas, veados, cotias, coatis e entre outros tantos animais. Apesar da imensa devastação sofrida, a riqueza das espécies animais e vegetais que ainda se abrigam na Mata Atlântica é espantosa. Em alguns trechos remanescentes de floresta, os níveis de biodiversidade por hectare ainda são considerados os maiores do planeta. Bioma Pantanal. O complexo do Pantanal é uma vegetação extremamente heterogênea, que abrange a planície ou depressão do Pantanal Mato-Grossense, localizada a oeste do Brasil, nas vizinhanças do Paraguai e da Bolívia, em terras dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesse complexo de vegetações, podemos encontrar desde plantas higrófilas, nas áreas alagadas pelos rios, até as xerófilas, nas áreas altas e secas, além de diversos tipos de palmeiras, como o buriti e o carandá, gramíneas, como o capim-mimoso, e trechos de bosques, dominados pelo quebráceo, árvore da qual se extrai o tanino, utilizado na indústria do couro. O Pantanal sofre a influência de diversos ecossistemas, do Cerrado, do Chaco, da Amazônia e da Mata Atlântica, associada a ciclos anuais e plurianuais de cheia e seca e temperaturas elevadas. Faz com que ele seja o local com a maior concentração de fauna da América, comparável às áreas de maior densidade da África. Jacarés, araraúnas, papagaios, tucanos e tuiuius são parte da paisagem pantaneira. Sua biodiversidade inclui mais de 650 espécies diferentes de aves, 262 espécies de peixes, 1.100 espécies de borboletas, 80 espécies de mamíferos e 50 espécies de répteis. Bioma Pampa. O bioma Pampa se localiza exclusivamente na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, mas também nos territórios da Argentina e do Uruguai. O Pampa é também conhecido como Campos Sulinos e é formado por um relevo predominantemente plano e com ondulações, as chamadas coxilhas. A vegetação é do tipo herbácea, que é uma vegetação rasteira, porém possui o aparecimento de alguns capões espalhados. O Pampa é um local propício para a prática da pecuária extensiva, devido ao seu relevo e vegetação. Descendo pelo litoral do Rio Grande do Sul, a paisagem do Pampa é marcada pelos banhados, que são ecossistemas alagados
com densa vegetação de juncos, gravatás e aguapés, que criam um habitat natural e ideal para uma grande variedade de animais, como as garças, marrecos, veados, onças pintadas, lontras e as capivaras. O banhado do Taim é o mais importante em virtude da riqueza do seu solo. Além dos 6 biomas estudados até aqui, é importante destacar também a floresta de araucárias. Considerada uma floresta ombrófila mista, ela é uma mata de transição, presente dentro da Mata Atlântica. A floresta de araucárias, ela possui o clima subtropical e ocorre em altitudes elevadas. As estações do ano são bem definidas, e os invernos são frios e os verões quentes. Nesta região ocorre também uma grande amplitude térmica. O clima e o relevo da região onde está localizada a Mata das Araucárias contribui para o desenvolvimento dos pinheiros do Paraná, também chamados de araucárias, e as espécies de coníferas. Outra zona muito importante para a biodiversidade brasileira é a costeira. Essa zona mantém forte contato com os biomas da Amazônia e da Mata Atlântica. O Brasil possui uma linha contínua de costa com mais de 8.000 quilômetros de extensão. Isto é considerado um dos maiores litorais do mundo. Este bioma costeiro, ele mantém trocas entre os ecossistemas terrestre e marinho. Ele é muito importante para a sustentação da vida no mar. Ao longo dessa faixa litorânea, é possível identificar uma grande diversidade de paisagens, como dunas, ilhas, recifes, costões rochosos, baías, estuários, brejos e falésias. Mesmo os ecossistemas que se repetem ao longo do litoral, como praias, restingas, lagunas e manguezais, apresentam diferentes espécies animais e vegetais. E isso se deve, basicamente, às diferenças climáticas e geológicas das regiões. E por hoje a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a tua companhia. Até uma próxima oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Até uma próxima oportunidade. Tchau!